Então, o que podemos discutir é que uma massa de trabalhadores que representa esse enorme crescimento de população sobrante é porque elas excedem as necessidades médias do capital. E essas classes sociais dominadas, elas são uma espécie de classes inacabadas, como sob submissão real e formal do capital, dado o enorme contingente de reserva e sempre intermitente e interrompida periodicamente. Essa acentuação e conglomeração financeira e empresarial a ela acoplada que caracteriza a modernização tecnológica e organização dos processos trabalhistas. Né? Essa questão da decifração da problemática, do crucial do trabalho. Aqui era um subtema que eu gostaria muito de discutir com vocês sobre os aspectos populacionais, esses aspectos violados mediante o processo de mercado de terra, né? Muitos aspectos populacionais eles foram violados em relação a essa mercantilização, né? E em relevância a esse processo de mercantilização, ou seja, mercado de terras, houve abrangência e a complexidade de levantar algumas sugestões para debates, de modo que possamos, enquanto profissional de serviço social, pensar juntos em relação a essa realidade profissional que temos que atuar, né? Centralizar reflexões sobre o tema, fazer análise crítica sobre essas demandas e respostas profissionais que precisamos ter, né? Também desvendar a nossa prática profissional no cotidiano, supondo inserir as nossas práticas no quadro das relações sociais. Elas são fundamentais para a sociedade, de forma que essa sociedade ela venha entender, e também nós precisamos entender esse jogo tenso das relações das classes sociais em relação ao trabalho, ao capital, as frações dessas relações, que elas são colocadas em caráter de Estado, do Estado e todo o Estado brasileiro. Elas têm elas passam por mudanças, né, que elas são de acordo com o território e na forma como devemos atuar diante desses indivíduos sociais, de forma articuladora no âmbito da produção dos meios de vida, que é possível constituir-se assim um tipo histórico de individualidade social, tal como se expressa hoje no mundo do capital. O que se vê aí é um individualismo, né? Muitas pessoas buscarem mais o individualismo, mas a nossa atuação profissional, ela busca uma articulação que precisamos trabalhar cada vez mais no coletivo, né? Começando pela nossa atuação profissional, trabalhamos sobre uma questão de uma equipe multidisciplinar para que possamos entender essas particularidades que permeiam a sociedade, né? Outro aspecto muito relevante para discutirmos é sobre esses aspectos que influenciam na nossa prática profissional. Precisamos desvendar essas relações estabelecidas pelo Estado, os fundamentos da exclusão social políticas e as alienações que estão contidas na história, mas que também são fontes dos nossos problemas e e também são chaves para possíveis soluções que temos que trabalhar, né? Ou disponibilizar para efetuar, devemos parar para efetuar uma análise crítica das demandas profissionais, de forma que seja atributiva às densidades históricas, às nossas problemáticas. E como agravante profissional, nós temos que ter um olhar temos olhado o que
visível é que temos olhado menos para a sociedade e mais para o Estado, né? Porque o Estado ele é capaz de disponibilizar subsídios, né, em prol dessa sociedade menos olhada. Temos que olhar mais para a sociedade, buscar mais o Estado em prol dessas camadas. As políticas sociais, elas têm requisitos fundamentais para a ação profissional. Por quê? É importante lembrar que não é o Estado que explica a sociedade, uma vez que encontra-se na sociedade civil os fundamentos próprios do Estado. As orientações políticas do Estado para com a sociedade dão-se claras derivações nas formas de proposta de enfrentamento das questões sociais. Desde o início da nossa aula, da nossa disciplina, nós estamos sempre abordando as questões sociais, né, de como enfrentar essas questões sociais. Nós precisamos conhecer mais a sociedade para podermos entender, ter clareza sobre as derivações dessas questões sociais que permeiam a sociedade contemporânea como um todo e buscar orientações políticas através do Estado, em parceria com o Estado, em prol de resoluções para essa sociedade. Busca-se também a limitação em relação à ação do Estado e seus gastos para fazer frente às condições sociais de reprodução da força de trabalho. E aí relevar-se como Estado mínimo, né, o que acopla a defesa da livre economia de mercado e da liberdade individual dos proprietários privados, respeitando-se o princípio da legalidade do Estado de Direito, né? Respeitar o direito do trabalho legalizado, né? Com todos os seus direitos, o que é muito importante. Para países como o Brasil, essa problemática se complexifica em função das relações financeiras com o sistema capitalista internacional, de que é sinal de estrangulamento da dívida externa, uma vez que já se falava, já se suponhava que a dívida externa ela era algo inexistente, o que não condiz com a realidade atual, né? E o capital internacional ou nacional financeiro, ele é algo que ele é algo que se sincroniza, né, com as relações, é uma sincronização das relações financeiras com o mercado de trabalho, o que gera uma grande problemática para o Brasil, né, na atualidade. No governo Collor, por exemplo, eu trago esse exemplo aqui para vocês, diversos fatores implicaram em drásticas reduções dos investimentos públicos na área do bem-estar social, né? E isso se deu por quê? Por conta do impeachment, né? Muitos de vocês irão lembrar que o nosso governo Collor de Mello, ele não teve êxito no seu mandato, ele passou por um momento de impeachment e que muitos dos projetos deles foram embargados, foram modificados. Ele tinha planos de governo que não puderam dar seguimento por conta do seu impeachment, né? Foi interrompido o mandato dele. Então, tem essas particularidades. E uma dessas particularidades, quando se fala de investimentos públicos na área do bem-estar social, no governo Collor, eram projetos, ele tinha muitos projetos voltados para a terceira idade, que é o que vocês ainda irão ver bem mais para frente, quando vocês estudarem gerontologia social e se depararem com o histórico da gerontologia social e as políticas de bem-estar social voltadas para o envelhecimento humano, né? O governo ele tinha um olhar, né, bem significativo, bem detalhado em relação a esse público, primando pelo bem-estar social voltado na terceira idade. Também com esse rompimento sofrido na era Collor,
houve uma corta de gastos sociais e uma transferência de serviços para o setor empresarial, que foi condizente com a política mais ampla de privatização levada ao efeito pelo Estado. Então, muitas empresas foram privatizadas, grandes estatais, e para isso houve muitos cortes, né? Muitas pessoas ficaram sem o seu trabalho após a privatização, processo de privatização de grandes indústrias, né? Porque com a privatização houve uma modificação no mundo do trabalho, né? Houve muitas greves, né? Muitas revoluções trabalhistas, muitos trabalhadores na rua, né? Então, daí começou-se levantar mais bandeiras através dos movimentos sociais voltados para o trabalho, né? Muitos de vocês irão relembrar nesse momento aqui de escuta sobre esses movimentos sociais, como é que foram para a rua, que foram Partido dos Trabalhadores, liderado pelo nosso ex-governante Fernando Luiz Inácio Lula da Silva, né? Que hoje tem uma posição muito alta no cenário da política brasileira em relação à política de trabalho. Ele era um grande militante da classe trabalhista, né? Principalmente dos siderúrgicos, né? Da siderurgia, dos industriais. Então, vale ressalvar aqui esse papel independente do nosso posicionamento político. É preciso nós lembrarmos dessas lideranças, dessas referências dentro dos movimentos sociais. Quando se trata de trabalho a nível de Brasil, de década de 70, 80 e 90 até os dias atuais, uma das grandes lideranças é esse que temos, né, dentre outros. Nós também temos muitas e muitas referências voltadas para o movimento de trabalho, né, que isso é muito importante. Também o que tivemos nesse processo foi um enxugamento e sucateamento dos serviços públicos, teve uma redução não apenas da perda de qualidade de atendimentos, mas também foi forçado uma progressiva seletividade, né, que entrou em colisão com as principais conquistas obtidas na nossa Carta Magna lá em 1988, né, que relativava à universalização dos direitos sociais e dos serviços que atribuíam a materialidade do profissional, né? Isso nós precisamos estar atento. Estamos também, é algo que vem testemunhando o processo que se caracterizou como refilantropização, né, que é voltado para o filantrópico, para a atuação filantrópica no campo da prestação de serviços assistenciais. E temos que ter um cuidado bem que nesse aspecto, quando se trata da prestação de serviços assistenciais e o assistencialismo, né? Isso voltou a estimular essa prática do assistencialismo, né? Através de entidades privadas e as iniciativas do voluntariado, fortalecendo o jogo de interesses privados na implementação dos serviços socioassistenciais, o que afetou o caráter público. Nós temos aí, em um certo momento, um retrocesso, passamos por um certo retrocesso, principalmente agora em tempo de pandemia, né? Nós temos essa forte influência do assistencialismo por conta de alguns políticos atuarem, utilizando até recursos públicos, utilizando em prol dos seus interesses, né? E trabalhando de forma, praticando assistencialismo, enquanto a assistência social em si, ela fica um pouco de lado. Então, nós precisamos estar atento, né?
para não nos esbarrarmos ou também cairmos nesse sistema.